Mesmo sem te conhecer muito bem, posso dizer que nasceste há alguns anos, muito provavelmente há 1 ou 2 décadas atrás, quem sabe até no milênio passado. Com o passar dos anos, sentes-te cada vez mais velho. São mudanças tão pequenas que não dá para notar de um dia para o outro, mas que com o tempo vão se acumulando. Em algum momento da tua vida, aprendeste que a cada dia que passa, estamos mais perto do nosso fim. Os dias parecem longos, mas os anos são curtos. Começas a sentir que não vais ter tempo suficiente para fazer tudo o que gostavas. Viajar, conhecer todos os países do mundo, aprender todas as línguas ou descobrir por ti próprio todos os segredos do universo. No fundo, ficas com aquela sensação de que se fosses imortal, terias tempo para realizar todos os teus sonhos. Até que um dia começas a reparar que os teus amigos estão a envelhecer mais do que tu. Por alguma razão, tu paraste num tempo. Já não notas marcas de envelhecimento natural quando te olhas ao espelho. Nem sequer ficas doente, e isso deixa-te confuso. Mas tudo se torna ainda mais estranho quando sofres um acidente que devia ter sido fatal e sais completamente ileso. É aí que percebes que talvez o teu maior sonho tenha se tornado realidade por algum motivo. Agora és imortal, e a morte tornou-se simplesmente impossível para ti. À primeira vista, tudo isto parece um sonho, e a tua vontade é celebrar e fazer coisas que mais ninguém fez na Terra. Mas ainda tens um longo caminho pela frente, e esse é o futuro da tua vida. 5 anos. O tempo, antes de um recurso escasso, agora se dilui como areia entre os dedos, mas sem pressa de escorrer. Você não corre mais atrás dos minutos, eles correm atrás de você. Começa livros e termina, vê séries inteiras sem culpa, mergulha em idiomas novos como quem aprende a respirar de novo. O mundo se abre, não por urgência, mas por possibilidade. Até o trabalho se torna leve, quase prazeroso, porque você já não precisa mais encaixar os sonhos dentro da sua expectativa de vida. O mundo é seu e o tempo também. 10 anos. Aos 10 anos, a imortalidade se revela como um sopro de liberdade. A ideia de formar uma família, conquistar um grande amor ou alcançar o emprego dos sonhos já não pesa sobre seus ombros. Tudo virá no seu tempo, e o seu tempo é infinito. A ansiedade do futuro se dissolve. A vida é moldada com mais calma, com mais escolha. Você cria rotinas lentas e significativas. É como se o tempo, ao invés de fugir, decidisse caminhar ao seu lado. 50 anos. A essa altura, os rostos familiares começam a mudar. Rugas aparecem onde antes havia juventude. Alguns se vão, mas tudo parece fazer parte da jornada natural, como as estações que se revezam. Você se permite sentir a tristeza, sim, mas também a aceitação. A tecnologia avança a passos largos, inteligências artificiais superam as mais usadas ficções do passado, o ser humano pisa em Marte e você assiste como quem vê a história acontecer pela segunda vez. É como reviver de olhos abertos os relatos dos seus avós sobre a primeira vez na Lua. O mundo muda e você continua. 100 anos. 100 anos caminhando com o tempo. A ciência já respondeu perguntas que pareciam eternas. Doenças antes letais são tratadas com a mesma simplicidade de uma gripe. O impossível vira cotidiano. A gravidade quântica, agora a disciplina básica em universidade, parece banal. Os paradoxos perderam o mistério. Você desperta todos os dias com sede de aprender e com o consolo de saber que poderá aprender tudo. Mas é também agora que a solidão começa a doer de forma mais aguda. Os nomes da sua infância estão apenas em registros e memórias. Os números da agenda diminuem e as mensagens antigas se tornam relíquias. Você começa a se perguntar se o dom da eternidade não veio com um preço e se vale mesmo continuar colecionando perdas para viver mais um amanhã. 150 anos. A sensação de solidão já não é só uma visita ocasional, ela se instala como uma presença constante. Você é oficialmente o ser humano mais velho da Terra. Viveu histórias que ninguém mais se lembra. Conheceu rostos, abraços, vozes que agora só existem na sua memória. Você carrega séculos de lembranças que ninguém mais pode validar, e isso dá um peso estranho à própria existência. Enquanto isso, o mundo continua a girar, mas a humanidade parece tropeçar nos mesmos erros de sempre. Guerras, desigualdades, crises climáticas. O aquecimento global atingiu níveis catastróficos, transformando deslocamentos por causa de desastres naturais em rotina. O mar avançou sobre territórios, ilhas desapareceram e fronteiras viraram apenas linhas temporárias em mapas instáveis. Mesmo vivendo em um país de ponta, nem você escapa dos extremos climáticos, tornados, enchentes e desertificação. A Terra parece reclamar do que fizemos com ela. Você se pergunta,
como conseguimos ter tanto tempo para nos preparar e mesmo assim falhar? 500 anos. Finalmente uma boa notícia. A humanidade atinge a escala 1 de Kardashev. Energia infinita, limpa e estável. Um marco que parecia ficção científica. Os problemas energéticos do passado agora são só lendas urbanas, contadas em escolas. Porém, habitar novos mundos ainda é um desafio. Apesar das colônias permanentes na Lua e em Marte, a Terra continua sendo o único lar. Você acompanha com um misto de entusiasmo e desconfiança. Já viu civilizações erguerem-se com esperança e caírem pela própria arrogância. Agora sua mente é uma biblioteca viva. Você lembra dos primeiros cliques de mouse, dos debates sobre carros elétricos, da invenção das redes neurais, mas quem mais poderia entender isso com você? 800 anos. A humanidade não é mais a mesma. O planeta mudou e com ele o jeito de viver. O colapso ambiental dos séculos anteriores, a população global diminuiu drasticamente. Muitas regiões tornaram-se inabitáveis. Novas culturas nasceram dos escombros das antigas. Você passa anos estudando sociologia, tentando compreender as novas formas que os humanos encontraram para sobreviver e existir. A língua mudou, os costumes mudaram, a própria ideia de vida em sociedade já não é a que você conhecia. Quando menciona que viveu no século XXI, as pessoas olham como se estivesse contando uma mitologia. Você virou uma anomalia histórica. O que mais te intriga com tanto tempo, com tanto acesso à informação, como a humanidade ainda esquece o que já viveu. 1000 anos. A tecnologia finalmente permite terraformar Marte. Uma parte significativa da população humana é transferida para lá. As colônias nas luas de Júpiter e Saturno tornam-se mais do que estações científicas. Viram lares. Você é procurado por governos e pesquisadores. Querem ouvir você, sua experiência, sua perspectiva. Afinal, você é o único que viu todos os ciclos da humanidade de perto. Explorar o espaço agora é mais que um sonho, é uma realidade e você é o candidato ideal para missões além do sistema solar. Não precisa de comida constante, não adoece, não morre. Mas dentro de você, uma pergunta sussurra em silêncio. Será que existe alguma coisa neste universo que ainda vale a pena ver sozinho? 10.000 anos. O tempo já não tem mais forma. Os dias, as semanas, os anos, tudo isso perdeu o peso. Você vive há 3 milhões de dias. A Terra que você conheceu não existe mais. Os polos magnéticos se inverteram e o clima é completamente diferente e quase toda a história da humanidade que um dia foi armazenada digitalmente se perdeu. Algumas civilizações ainda tentam preservar fragmentos do passado, mas até isso é incerto. Você observa o céu em silêncio, lembrando de como era como se fossem capítulos de um livro só seu. E uma frase ecoa: o que é um dia para quem já viveu 10 milênios? 50.000 anos. A Terra entra em uma nova era glacial. O eixo do planeta se ajusta lentamente, como fazem ciclos naturais a cada dezenas de milênios. Mas o efeito do aquecimento global retarda essa transição, criando um equilíbrio instável. Espécies tropicais desaparecem. Algumas regiões tornam-se completamente inabitáveis. Você vê as florestas morrerem, os mares retraírem. Mesmo as colônias espaciais sentem o impacto. São dependentes de recursos que um dia vinham da Terra. Agora precisam ser autossustentáveis. E você, o imortal, apenas observa. Você se tornou o mais velho e mais solitário organismo da história. 100.000 anos. Sentes-te solitário na Terra. A civilização há muito se espalhou por Marte e pelas luas dos gigantes gasosos. Circulam rumores sobre uma nova missão. Humanos a tentarem alcançar Plutão. Agora, algo possível, graças à tecnologia que tornaram o frio extremo mais suportável. No céu, observas as supernovas de Cadens Majores e Betelgeuse. O brilho distante dessas explosões estelares desperta em ti uma nostalgia quase insuportável. Um eco daquilo que a humanidade foi em tempos. Perguntas-te, o que pensariam as pessoas de 2025 ao ver isto? Será que se reconheceriam neste futuro tão estranho? Será que ainda se veriam uns aos outros como humanos? 500.000 anos. A humanidade ainda guarda um carinho pela Terra e as notícias sobre o que ocorre no planeta continuam a chegar até você. Vulcões cada vez mais ativos iniciam um intenso processo de efeito estufa. Em algum momento, você ouve que um asteroide de tamanho considerável atingiu a Terra e a vida por lá se torna cada vez mais difícil. O que ainda resta são algumas plantas e pequenos animais lutando pela sobrevivência. 1 milhão de anos. Um supervulcão entra em erupção na Terra, liberando cinzas que bloqueiam parte da luz solar. Isso marca o fim de muitas espécies de animais e plantas.
Neste ponto, retornar à Terra se torna impossível. O planeta, agora inóspito, não oferece mais condições para você sequer pisar na superfície. Toda a humanidade, assim como a vida animal, só sobrevive nas colônias que foram estabelecidas em outros planetas e luas. 50 milhões de anos. Você decide que quer ver a Terra antes que ela se torne irreconhecível. Ao observar o planeta de longe, percebe que a atmosfera está tomada por gases e a constante atividade vulcânica torna impossível enxergar a superfície com clareza. Para conseguir visualizar algo, você precisa de diferentes comprimentos de onda na sua nave. Um asteroide de grandes proporções colidiu com a Terra, tornando a atmosfera opaca. Contudo, você consegue ver que os continentes começaram a se unir. A África agora está fundida com a Ásia. Você espera ansioso que as Américas também se unam nesse processo. 200 milhões de anos. Você sabe que não é mais seguro chegar perto da Terra. Suas visitas ao planeta chegaram ao fim. O risco de uma explosão de raios gama no sistema solar se torna uma ameaça iminente e simplesmente não é seguro permanecer por aqui. Quando observa a Terra pela última vez, vê que os continentes se tornaram um único supercontinente. A visão te deixa tonto. É impressionante o quanto tudo mudou em escalas tão longas de tempo. 500 milhões de anos. Você é o único ser humano vivo, mas já não tem mais uma noção clara do tempo. Milhões de anos atrás parecem como se tivessem ocorrido ontem. Agora, você vive de acordo com as escalas de tempo do universo, onde as preocupações sobre o futuro distante se tornam as preocupações do amanhã. O sistema solar está a um passo de se tornar inóspito para a vida. O Sol, aos poucos, está ficando mais quente e sua luminosidade aumenta gradativamente. Mercúrio e Vênus já não são acessíveis e a Terra já insustentável. Não pode mais ser habitada. 1 bilhão de anos. O aumento da luminosidade do Sol torna a vida impossível até mesmo em Marte. A Terra, completamente frita pelo calor, vê o nível de gás carbônico na atmosfera cair e as últimas plantas morrem. O fim da vida na Terra chegou. Você é o último ser humano vivo nascido nesse planeta. A última pessoa a ter vivido o que um dia foi a casa de toda a humanidade. Já faz tanto tempo que você desistiu de tentar compreender o que isso significa. No entanto, a imagem da sua casa sendo destruída ainda mexe com você. 2 bilhões de anos. A Terra está irreconhecível. Ela agora é uma rocha sem oceanos e sem atmosfera, pois a atmosfera evaporou devido ao aumento da luminosidade do Sol. O campo magnético também desapareceu. Os planetas internos começam a se aquecer e o planeta onde você nasceu não é mais reconhecível. A única coisa boa que você consegue ver é a galáxia de Andrômeda, que agora ocupa uma grande parte do céu. Ela está tão próxima que em breve você poderá testemunhar a colisão das duas galáxias. 5 bilhões de anos. Mesmo com a espetacular vista de Andrômeda dominando o céu, você sente um certo desconforto ao perceber o Sol aumentar de tamanho a cada ano. Ele agora é uma gigante vermelha e já engoliu os planetas Mercúrio, Vênus e a Terra. Uma sensação estranha passa por você, pensando que tudo e todos que conheceu foram consumidos pelo Sol. Não há tempo para lamentar o fim do planeta natal, pois outro problema se aproxima rapidamente da sua visão. 8 bilhões de anos. Com o Sol agora se tornando uma gigante vermelha, mais fria e menos massiva, a força gravitacional diminui. Isso faz com que as órbitas dos planetas se distanciem, transformando o sistema solar em um caos. Asteroides, meteoros e cometas bombardeiam os planetas distantes. A colisão de corpos celestes se torna um novo perigo constante. No entanto, não há como negar a beleza da visão. A fusão da Via Láctea em Andrômeda cria um espetáculo de formação estelar com estrelas e nebulosas brilhando intensamente no céu. 10 bilhões de anos. O Sol se tornou uma anã branca há muito tempo e o sistema solar praticamente desapareceu, com alguns planetas escapando da gravidade. O caos é total. Em um impulso, você pega uma nave e decide explorar o resto da galáxia. Até então, você sempre voltava para o lar, mas agora o sistema solar já não existe mais e você não consegue mais suportar a perda. Decide seguir sozinho, explorando o vasto universo à procura de algo que te dê sentido. 20 bilhões de anos. A galáxia está pintada em cores vibrantes, algumas visíveis a olho nu, outras detectadas pelos sensores da sua nave. Estrelas continuam se formando a um ritmo alucinante e os buracos negros supermassivos fundem-se, permanecendo ativos por um longo período.
É o momento mais brilhante que você já viu no universo e pela primeira vez você sente que há um lado positivo nesse caos. A visão é completamente deslumbrante e você começa a vislumbrar que talvez a beleza da existência esteja na transformação constante. 50 bilhões de anos. Andrômeda e a Via Láctea agora são uma única galáxia. E logo, todo o grupo local de galáxias vai passar pelo mesmo processo de colisão. Você estará vivo para testemunhar isso de perto, vendo o colapso e a fusão de milhões de estrelas e sistemas. Cada nova colisão e fusão parece trazer um novo ciclo de criação e se vê como uma testemunha eterna, imortal do caos e da beleza cósmica. 100 bilhões de anos. Você sabe que está vendo o último ciclo de formação de estrelas diante de seus olhos. O céu, antes brilhante, cheio de vida, vai lentamente se apagando. A escuridão começa a tomar conta do universo à medida que as estrelas morrem, uma a uma. Você não quer pensar muito sobre o que está por vir, mas a escuridão crescente é inevitável. O fim das estrelas marca o fim de uma era, e você é uma das últimas testemunhas deste grande espetáculo. 150 bilhões de anos. Agora, é impossível até mesmo enviar um sinal para outras galáxias. A expansão do espaço-tempo impediu a troca de informações e qualquer tentativa de explorar o que antes parecia possível, agora é um sonho distante. Se você tivesse decidido explorar uma galáxia diferente, provavelmente estaria preso nela fisicamente, incapaz de retornar. O isolamento é absoluto e a sensação de solidão aumenta à medida que o céu se torna mais e mais escuro. 500 bilhões de anos. As galáxias começam a perder o seu brilho, as estrelas estão morrendo e só restam as estrelas avermelhadas, aquelas que vivem mais tempo, mas não geram mais a luz vibrante que você costumava ver. Tudo que você pode observar são galáxias envelhecendo, aguardando seu fim. E você, como uma testemunha imortal, continua a observar cada vez mais distante da vida como você a conheceu. 1 trilhão de anos. O universo se torna invisível para seus olhos. As galáxias mais próximas já atingiram a distância que as coloca fora do universo observável. A luz de fora não chega mais e você só consegue ver a Milkdrômeda, o que sobrou do que antes era o grupo local de galáxias. O que restou de tudo o que conheceu está se afastando e você se vê preso, isolado, imortal em um universo que desaparece diante de seus olhos. 5 trilhões de anos. O ciclo das estrelas chegou ao fim. A Milkdrômeda, o que restava da fusão das galáxias, agora está morrendo lentamente, com suas estrelas mais brilhantes desaparecendo uma a uma, fora da galáxia. Tudo que você consegue ver é uma escuridão total, um vazio absoluto. Não há mais luz, nada chega até você, o universo ao seu redor virou um abismo imenso de silêncio e de escuridão. 10 trilhões de anos. As estrelas pararam de se formar e as únicas que restam são as anãs vermelhas, que têm uma vida muito mais longa que as estrelas normais. Elas irão continuar existindo por pelo menos 10 trilhões de anos, mas nada mais se forma e o universo agora é um lugar desolado. Você adota uma dessas anãs vermelhas como seu novo lar, ficando na sua órbita até que ela também chegue ao fim. Não há mais muito para ser visto ou explorado, só um vazio que se expande cada vez mais. 50 trilhões de anos. Você já teve que mudar de lar 5 vezes. As anãs vermelhas, aquelas que te acompanharam por tanto tempo, também chegaram ao final de sua vida. O universo, antes cheio de luz e movimento, agora é um lugar sem esperança e você é uma das últimas presenças vivas, sem mais nada ao seu redor. Tudo o que resta é o silêncio imenso, a solidão eterna. 100 trilhões de anos. As últimas anãs vermelhas finalmente se apagaram. Agora, o que restou do universo são objetos compactos como buracos negros, estrelas de nêutrons e anãs brancas. A era das estrelas acabou. Você se encontra na última era do universo, onde o fim parece ser a única coisa que permanece constante. O que resta de energia no universo é escasso e sem matéria suficiente para alimentar, os buracos negros eles permanecem inativos. A escuridão é absoluta, a única luz que você vê são os lampejos ocasionais gerados pelas colisões de anãs brancas, estrelas de nêutrons ou a luz gerada por matéria sendo consumida por buracos negros. 100 quintilhões de anos. A galáxia entra em colapso. Parte do material é ejetado, enquanto outra parte é consumida pelo buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Você é ejetado junto para fora, agora vagando pela vasta escuridão do universo.
Durante algum tempo, os quasares ativados pela queda do material do buraco negro geram um brilho momentâneo, mas você sabe que isso também irá acabar. O fim está chegando e você observa em silêncio a última refeição do buraco negro supermassivo. Um Google de anos. Agora, você está completamente sozinho. Não há mais estrelas, não há mais luz. O universo é um lugar dominado apenas por buracos negros. O único lampejo de luz ocorre quando alguma anã branca ou estrela de nêutrons cai em direção a um buraco negro, criando um breve flash de brilho, mas você sabe que sem matéria para se alimentar, até os buracos negros vão começar a morrer. Você continua vagando indefinidamente pela escuridão, vendo eventualmente os últimos vestígios de luz emitidos por buracos negros morrendo em radiação de Hawking. Esses são os últimos fótons do universo, os últimos vestígios de uma era que se foi, 10 elevado a 2500 anos. Você já perdeu qualquer noção de tempo. O universo vasto e interminável se tornou quase impossível de compreender. A luz desapareceu completamente e você percebe que atingiu a era da escuridão. O que restou de matéria no universo agora são apenas partículas subatômicas, como matéria escura, elétrons e pósitrons, e com sorte, alguns prótons. Mas nada se encontra mais. O universo é grande demais e mesmo na velocidade da luz, nada consegue se reunir. Aos poucos, tudo está atingindo seu menor estado de energia possível e você, imortal, se vê sozinho em um universo que lentamente se extingue. Futuro extremo do universo. A entropia atingiu seu ápice. O universo chegou ao seu limite. Você, como tudo que existe, se dissolve no vazio, sem possibilidade de retorno ou lembrança. Sua consciência, antes atenta aos detalhes do cosmos, não pode mais permanecer aqui. O fim chegou, não só para o universo, mas para o último resquício de existência que um dia você conheceu. Agora, você se pergunta se valeu a pena ser imortal. Talvez tenha sido o único ser humano a testemunhar tudo o que o tempo poderia oferecer. Mas sem ninguém para dividir essa experiência além de seus próprios pensamentos, você se vê desejando a simplicidade de uma vida comum. De um ciclo que começa e termina, que se carrega de emoções, memórias e relacionamentos. Talvez a verdadeira beleza da vida esteja exatamente nisso, no facto de que ela tem um fim. É a finitude que nos ensina a valorizar cada momento, a nos conectar com os outros, a buscar o que realmente importa. A imortalidade tão desejada revela-se uma maldição, uma solidão eterna sem a chance de dar significado às nossas vidas. Agora, flutuando no vazio do universo, cercado pelo silêncio do que um dia foi um mundo vibrante, você percebe que a maior dádiva foi a morte, pois sem ela, o que seria a vida senão uma longa espera sem fim, sem propósito? Aproveite sua mortalidade, pois ela é o que torna os seus dias especiais. Aproveite cada momento, pois é isso que dá valor à sua jornada. Aproveite o seu dia, ou melhor, os seus dias. Muito obrigado e até a próxima.